A graça, a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus e que o Senhor nos unge com o Espírito Santo, nos capacite. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te dê muitos anos de vida e que aquilo que você precisar, ou seja, um agradecimento que você tem que fazer, algum pedido que você deseja que Deus realize. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do impossível. Creia no milagre de Deus, no final estaremos orando por você. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dado a honra, a glória e o louvor. Sempre temos que falar isso, que a honra é a Deus e não a nós. Iremos ler a palavra do joio e do trigo. Muito conhecida. E por ser muito conhecida essa parábola, às vezes fica uma pregação muito difícil para não sermos promíscuos ou repetitivos. Mas, graças a Deus, Deus nos capacite. Lê para mim. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Mateus 13, de 24 a 25. Amém. Quando Jesus assentou no barco, no mar da Galiléia, e a multidão parou para ouvi-lo, então ele falou várias parábolas. Está lá em Mateus 13, em seguida vamos falar várias palavras. Então Jesus falou essas parábolas, sentado no barco, dentro do barco, no mar da Galiléia. Então ele vai falar assim que o reino dos céus, não é? É semelhante a essa parábola. E o que é o reino dos céus? Eu fiz uma disseminação grande sobre o reino do céu, mas eu vou diminuir por questão de tempo. Depois um dia a gente tira só para falar sobre o reino dos céus. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a várias coisas, ou semelhante a várias parábolas que a gente vai ver. O reino dos céus se difere, o reino dos céus se refere a um governo ou domínio onde Deus é o soberano, tanto na terra como no céu. O que é o reino do céu? Onde Deus é o soberano. Está lembrado da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, o teu domínio, que a gente esteja submisso à vontade de Deus e não à nossa. Então o verdadeiro cristão é aquele que está ligado ao reino do céu, e o falso cristão não está ligado. Outro dia a gente fala disso. Jesus fala sobre a palavra do joio que foi semeado junto ao trigo, e ambos cresceram juntos. Plantou um e o outro cresceu junto. Um não foi semeado, mas ele cresceu. Depois Jesus explica para os seus discípulos o significado da parábola. Separado. Para melhor entendermos, vamos dividir a palavra em partes com seu respectivo significado dado por Jesus. Como é isso? Ele falou toda a parábola, depois num texto lá na frente, ele vai explicar. Os discípulos vão pedir, o que significa essa parábola? Ele vai explicar. Então, tem duas coisas, a parábola e a explicação. Então nós vamos falar um pouco da parábola e vamos dar aquele pedaço que a gente falar, a gente vai dar explicação. Vamos falar mais uma parte da parábola e vamos pôr a explicação de Jesus, para questão de didática mesmo, da gente entender melhor. Não é? Porque a Bíblia, o judeu ele não é muito organizado em escrever as coisas. Você pode ver quando você está lendo a Bíblia, vai para o assunto, ele passa para outro, e a gente quando prega a gente tem que organizar. Perguntamos, ao falar sobre o reino dos céus, Jesus falou a parábola do joio e do trigo, não é isso? O que representa essa parábola? É o que a gente vai ver hoje. O que essa parábola representa? A parábola do joio e do trigo. Muito conhecido, né? A maioria de vocês já conhece bem. Eu não pus o título aqui, mas pus de vocês. O tema nosso é o falso e o verdadeiro, que é o joio e o trigo, né?
Eu não quis esticar muito o tema não, mas o falso e o verdadeiro, o trigo e o joio. Eu vou falar a narração e explicação de Jesus, por final eu vou fazer contextualização, para não ficar longo. Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, semente de trigo. Mas enquanto todos dormiam, olha que horário que foi lá, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então Jesus vai explicar esse pedaço aqui, palavras de Jesus explicando. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a eles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, Jesus, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. Quem que semeia boa semente? Deus, Jesus Cristo. A boa semente, o trigo, são os filhos do reino, são os verdadeiros cristãos, os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, são a má semente, são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Então o diabo sempre vai pôr gente falsa no meio, em qualquer área da vida tem, mas na igreja é demais. Para que ele faz isso? Para tirar as pessoas da igreja, para ver escândalo, para ver decepção. É a função dele de querer destruir o reino de Deus. A gente vai ver isso ainda seguindo. Aí Jesus continua agora, continuando a narrativa da parábola, não explicação. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Né? Na hora que estava crescendo, plantou, você não via, você via lá a diferençazinha. A gente vai ver no final a diferença do joio e do trigo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Ele responde o dono: um inimigo fez isso, respondeu ele. Quem que fez isso? O inimigo. Então os empregados vão fazer essa pergunta: mas para aí, você plantou foi trigo, onde esse joio apareceu? E é incrível isso, quando a gente planta uma coisa, sempre parece a daninha, né? Erva daninha sem ser plantada. Você planta uma grama, quem que nasce? Qual o nome lá da... Tiririca. Você não plantou tiririca, mas ela veio junto, né? É sempre assim, o inimigo sempre está lançando coisa errada. Então Jesus continua. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? O joio? Vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Nós vamos ver isso mais tarde. Por quê? Ao que você tira o joio, sai o trigo. Os empregados preocuparam apenas em arrancar o joio, sem preocupar com o trigo. O dono da lavoura preocupou com o trigo. Se arrancar o joio, tira também o trigo. Então, havia esse conflito aí. Ó. Eu preciso tirar o joio, mas se eu tirar ele agora, né, há tempo para tudo, a gente vai ver que tem a época certa de tirar o joio. Jesus continua. Aí o dono da fazenda diz assim, o agricultor: deixe que cresçam juntos, até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Colhe primeiro o joio. Peguei feixe, tira. Vamos falar por que o joio é primeiro. Tem que ser primeiro. Depois, junte o trigo e guarde no celeiro. Havia um tempo certo para separar o trigo do joio. Na colheita, na segunda volta de Cristo, no juízo final. Assim o trigo não seria prejudicado. Jesus explica essa parte. Jesus vai explicar isso aqui, é para comentário meu. Então Jesus vai dar essa explicação desse jeito sobre a colheita. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é
colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo, no final do mundo. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Ele vai colher isso, os anjos. Quem comete escândalo e faz coisa errada, iniquidade. E lança a alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho muita dificuldade em falar em inferno. Eu acho assim muito duro. Mas são palavras de Jesus, e ele vai falar uma palavra muito dura, que não tem como fugir, que a gente está estudando essa parábola. Ele vai falar do inferno mesmo. Então, alguma vez eu vejo alguns debates, comentários sobre essas palavras de Jesus, sobre o inferno. O judeu tem um conceito, algumas igrejas têm outro, mas aqui está bem claro. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos, e os que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra dura. Então o joio, ele foi feito para ser queimado, e os salvos, os justos, os que estão verdadeiros, foram feitos para resplandecer como o sol. Agora nós vamos fazer um comentário sobre o joio e o trigo, a diferença deles. E é difícil porque quando você prepara isso aqui, que você não acha um comentário num lugar sobre isso, né? Você vai colhendo assim, ó. Colhendo comentário aqui, na onde eu pesquiso, vem muita coisa escrita para não dizer nada. Eu falei, meu Deus. Mas graças a Deus, Deus nos orienta. A internet hoje mostra muita coisa e a gente vai garimpando. Por exemplo, quando há curvatura. O que é curvatura? Curvar. O joio não se curva, é sempre leve. O trigo se curva, pois tem grãos que pesam. O joio, ele não tem grãos. O grão dele é muito pequenininho, cor de lilás. Por exemplo, se você pegar o joio aqui, amassar ele aqui na mão e soprar, não vai ficar nada na sua mão. Porque a sementinha é muito pequena, cor de lilás. Ele tem semente, mas não tem semente, tem grão, mas muito pequena. Não alimenta, e se alimentar você passa mal. Vou ver isso, estou adiantando que eu vou ver. Então, agora o trigo não. O trigo, se você fizer isso assim com ele, ó, e soprar, vai ficar o que na sua mão? Grão. O trigo ele parece muito com arroz. O arroz a gente conhece, né? O trigo a gente vai para o nosso lado aqui. O arroz, ele parece muito mesmo o trigo. Ele vai crescendo, o que ele faz? Ele faz isso aqui. Por quê? Porque tem grãos, os grãos pesam. Compreenderam? Então, como na colheita você deixa para colher depois? Porque quando está tudo maduro, tanto o joio como o trigo, você vai olhar assim, você vai ver todo o trigo inclinado. Certo? E todo o joio em pé. Se ele está em pé, pega os que estão em pé. É o joio. Vai arrancar um pouco da raiz que está grudado, não tem problema. Você vai colhendo e segurando e jogando. Não vai nem misturar. Então, é por isso que o dono da fazenda diz o seguinte, o agricultor, na época de colher, primeiro o joio, porque ele está na frente, ele está em pé. O que representa o joio quando não se curva? Que o falso cristão, ou falso religioso, ele nunca se curva, ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. E eu tenho visto tanta gente arrogante, meu Deus, será que eu sou assim? Acha o direito de tudo. Então, lê para mim 1 Pedro. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. 1 Pedro 5, 5 e 6. Tem um versículo assim que encaixa. O que ele diz aqui? Sede sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Então, o trigo, o verdadeiro cristão, o que ele é? Ele se sujeita. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou aborrecer o outro? Não faça.
Esse dia eu conversei com uma pessoa, eu falei assim, você é uma pessoa muito difícil de conviver. Porque tudo que pede para você, você faz o contrário. O que custa você fazer isto para agradar alguém? Né? O que custa? Mas não. O cristão verdadeiro, ele se sujeita. Isso é no trabalho, isto é na família, isso é na amizade, da vizinhança. Se o seu vizinho não gosta de tal coisa, o cristão verdadeiro se sujeita. Não vou fazer para aborrecer. Mas tem gente que faz o contrário. Ele faz o contrário. Isso não é. Isso é a gente altiva, não se cede. Revestivos de humildade, vestir a roupa da humildade. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho que me curvar. Eu gosto muito de um exemplo de quando você vai conversar com criança. Quando você vai conversar com criança bem pequena, de 2 anos, assim, o que você faz? Você se curva. Isso é sinal de quê? Você chegar ao nível da pessoa. Isso é se curvar. É criança, a linguajar dele é diferente, ela não vai me escutar aqui, você se curva. Se curva é sinal de humildade. É sinal de se igualar ao outro. Amém? E diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, dá bênção aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu templo vos exalte. Olha, o joio fica em pé, altivo, arrogante. O outro se humilha, agacha. Qual que é colhido e vai para o fogo? Que fica em pé ou que se agacha? O que fica em pé. Precisamos ter um pouco de humildade. As pessoas não cedem. A gente erra muito nisso. Uma coisa que o joio não tem mesmo é humildade. E o bom exemplo eram os religiosos no tempo de Jesus. Eles eram como pessoas falsas dos últimos dias. Lê para mim. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 2 Timóteo 3:5. Amém. Você já pensou que nós às vezes vestimos uma carapuça de religioso? Ah, eu sou bom. E quando tem uma pessoa humilde, uma posição bem elevada, a gente ignora? Isso é humildade? É? Os religiosos da época de Jesus, e nós não somos diferentes. Quando Jesus tratava bem uma pessoa de vida errada, como aquela senhora que chorou aos pés dele, o que o fariseu fez? Se ele soubesse quem ela era, ele não encostava nela. Mas Jesus encostava. Jesus tirava um tempo para as pessoas humildes. Será que é uma pessoa na beira lá do lago, esperando um milagre? Quantos anos que ele estava, a aparência dele? Eu gosto de assistir os filmes, põe a aparência muito ruim deles. Sujo, maltratado, alimentava direito, suas necessidades físicas eram feitas de qualquer jeito. E Jesus chegou lá nele. Ele não pediu, não. Você quer ser curado? Jesus interessou pelos que sofriam, pelos que estavam à margem da sociedade. E muitas vezes nós os religiosos achamos bambambam. Às vezes a pessoa está fazendo um seminário, ou tem um cargo no seminário, meu Deus. Será que ela quer que as pessoas se curvem para ela? A vaidade que nós somos. Isso não é atitude de cristão. Isso é atitude do joio. O joio é que fica em pé, altivo. Quanto aos grãos, eu já expliquei, né? Quanto aos grãos. Quando se esfrega, né? Eu falei, né? Nas mãos e sopra, não fica nada nas mãos, não é isso? O joio. O joio não tem o quê? Grãos. A sua semente tem cor violeta, voa, vai junto. O joio não serve para alimento, faz mal. O joio faz mal. Se você moer o joio junto assim com o trigo e fizer um pão, você vai passar mal. E nos comentários fala o mal que faz, eu não pus aqui não, mas faz mal. Quando esfrega o trigo nas mãos e sopra, a palha sai e fica os grãos. O trigo tem grãos. Amém? Amém. Mateus, lê para mim.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. O cristão falso, como o joio, não produz bons frutos. O fruto dele não serve para fazer pão. Suas ações são más. Então, produzir bom fruto é ter boas ações. Não perdoa, não ajuda em nada, procura seus próprios interesses e assim por diante. Infelizmente, são pessoas religiosas. Um dia a pessoa perguntou, mano, estou precisando muito de uma ajuda. Aconteceu comigo tal coisa. Aí falou assim, então você vai se danar. Que eu não vou te ajudar. Você escuta disso? Você já escutou isso já, na igreja? Não, eu estou precisando disso, eu já tenho problema demais. Conheço gente que já falou isso. Quantas vezes, às vezes, o cara está fazendo uma instituição religiosa, estudando, e fala para o colega dele, ó, eu estou com um problema assim, o colega fala assim, eu não tenho nada com isso. São o quê? São árvores que não produzem fruto. Precisa fazer uma vaquinha para ajudar alguém, ele nunca tem dinheiro. Vamos fazer uma visita, ele nunca acha tempo. Ele nunca tem uma palavra de consolo. Entendeu? Então, toda árvore que não produz bons frutos, ela é o quê? Cortada e lançada no fogo. É o joio. O joio não produz fruto. O que é feito do joio? Cortado e lançado ao fogo. Que não sejamos joio. Então, o que representa o joio? Ele representa a mentira, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que tem aparência, porque o trigo parece muito, o joio parece muito com o trigo. Então Jesus vai falar isso justamente sobre os religiosos da época, uma palavra muito dura, está lá em João, lê para mim. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Palavras duras. Quando nós mentimos, dizemos ser alguma coisa, apóstolo Paulo fala, aquele que pensa ser alguma coisa e não é aquilo que pensa. E quando nós vestimos uma carapuça de pessoa boazinha, de religiosa, e não somos, nós estamos fazendo o quê? Mentindo. Para os outros e para nós mesmos. E quem que é o pai da mentira? Quem? Diabo. Então nós estamos servindo ao diabo quando nós estamos mentindo. Nós estamos agradando a ele, porque Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Nós vamos ver isso adiante. Lê a conclusão para mim. Na Igreja de Cristo aqui na Terra, está misturados os cristãos verdadeiros, como o trigo, e os cristãos falsos, como o joio. Mas somente os cristãos verdadeiros estarão com Cristo eternamente. Amém? Pergunto, eu sou um cristão verdadeiro, como o trigo? Vamos fazer uma análise aí. Ou eu sou um cristão falso, como o joio? A gente está passando um grande problema no mundo. Informação demais. E as pessoas estão muito cansadas. E eu estava conversando com o sujeito, então eu vi essa entrevista, e eu não vi na internet, a hora que caí para mim eu vi de novo, foi assim, geração cansada. Nós estamos exaustos. Você pega uma pessoa e dá um texto bíblico para ela, com comentário, e fala, lê e comenta, que já está comentado, se você seguir. Ela não sai um centímetro daqui. Mas como pode? O cara frequenta a igreja, lê a Bíblia e não consegue fazer o comentário, você tem que estar completando. Você sabe o que é? Não refletimos mais. Nós não paramos, o silêncio é importante. O silêncio é importante. Nós estamos sempre com informação, é celular, é televisão, é internet, acaba uma novela, entra outro, acaba um futebol, entra outro, e nós não paramos. E quando nós temos que falar alguma coisa, ou a gente só passa informação que nós vemos, mas reflexão. Então nós precisamos aprender a refletir. Eu sou
Um verdadeiro cristão como trigo tem procurado agradar a Deus, orar, ler a Bíblia, fazer o trabalho de Deus. Isso para mim é um peso. E precisa parar. Às vezes fala, mas eu não aguento, falta de Bíblia. Mas nós que preparamos a mensagem, nós precisamos do silêncio. O silêncio faz parte. Às vezes nós vamos orar e não temos palavras para orar. Agradeço a Deus. Mas você tem que ficar aquele tempo ali em silêncio. Eu aprendi isso sobre oração. A oração muitas vezes é silêncio. É você estar quieto. Né? Às vezes a gente não para pensar se somos joio ou trigo. Vamos dar uma parada. Para um pouco. Para 15 minutos. Deixa eu refletir aqui. Vamos falar a oração junto? Conjunto? Pai amado, Pai da verdade. Pai amado, Pai da verdade. Me faça ser um discípulo. Faça ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Verdadeiro de Jesus. Como é verdadeiro o trigo. Como é verdadeiro o trigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós fizermos uma reflexão, que não estamos sendo muito trigo, estamos sendo um pouco joio, que a gente faça essa oração, Senhor, me faça ser trigo. Ser um pouco humilde, fazer igual o trigo, dar uma baixadinha, não custa nada. Se você continuar altinho assim, meu filho, você vai ser colhido e jogado no fogo. Minha cola. Nós seremos, eu serei, você será. Em Marcos, o livro de Marcos diz o seguinte: e comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-lhe partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Marcos 14, 22. Então Jesus, na ceia, ele pegou o pão da ceia, que é o pão sem fermento, né? Asno, né? E partiu e disse, esse pão que representa o meu corpo. Em João, no Evangelho de João 6, 5a, Jesus diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Então esse pão, Jesus é o... Em João 6,33, Jesus também diz, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus, a carne de Jesus, que ele se fez homem aqui, representa o pão. E esse pão é que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? Palavras lindas, maravilhosas. É a Bíblia. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Veio ao mundo em forma de carne, de ser humano. O corpo de Jesus e sua carne é o verdadeiro o quê? Pão. Pão espiritual, gente. Não é pão, não. Pão espiritual. O pão de trigo, Jesus é o pão de trigo e não de joio. Ele não é falso. Ele é verdadeiro. Jesus é o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo. Alimente desse verdadeiro pão que é Jesus, recebendo ele em seu coração. Então Jesus é o pão de trigo. Ele não é o pão de joio falso. Ele é o verdadeiro pão que desceu, o verdadeiro Messias. Que nós devemos alimentar desse pão feito do verdadeiro trigo, que é a vontade de Deus. Receba Jesus no seu coração. Diz assim, Lucas 6, lê para mim. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Lucas 6, 21a. Qual a sua fome? Qual a sua necessidade? Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, matará a sua fome. Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, dará o que você precisa. Peça crendo, porque tudo é possível que quer. Quero orar por você. Jesus, o que Jesus vai falar? Você está com fome? Vem até mim, que eu sou o pão verdadeiro, eu vou matar a sua fome. Não só espiritual, mas daquilo necessidade que você tem, o milagre que você precisa. Seja na área familiar, na área da saúde, na área financeira, lá de relacionamento, de alguma coisa, vício na família, um emprego, desemprego, vida financeira. Qual que seja, Deus sabe a sua necessidade. Põe na presença dele agora
que Ele vai saciar os seus desejos, porque Ele é o pão verdadeiro. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na presença essa pessoa que está orando agora, Jesus. Que ela receba todas as bênçãos, Senhor. Aquilo que tem sido a sua falta na sua vida, que tem sido fome, que tem sido necessidade, que o Senhor venha saciar. Que o Senhor venha saciar da sede espiritual, Senhor, que é aceitar Jesus. E da sede material, Senhor, e da fome material. Que a bênção que ela precisa, seja qualquer área, Senhor. Qualquer milagre, o Senhor é o Deus do impossível e para Ti não há nada difícil, Pai. E tudo aquilo que pedimos, crendo, nós recebemos, porque quem crê, Senhor, verá a glória de Deus. O Senhor sempre diz, o Senhor, seja conforme a Tua fé. Então aumente a nossa fé e faça um milagre nessa vida, Senhor, que está aqui pedindo, e rogando, intercedendo, Senhor, para que mate a sua fome, da sua fome de necessidade de alguma coisa. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Jesus te abençoe. Vamos orar o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus mate a tua fome, porque Ele é o pão verdadeiro. Amém. Jesus te abençoe. Amém.